A verdade é que a Lua está visível praticamente todos os dias, com exceção de um único dia no mês, onde ela se encontra na fase nova. A pergunta do vídeo já foi respondida outra vez aqui no canal, mas essa é uma questão tão interessante que vale uma regravação. E é um fato que o nosso satélite natural possui uma dinâmica orbital que faz ficar visível quase sempre, mas às vezes não percebemos por conta do horário, por exemplo. Em alguns momentos, ela chega a ser visível no mesmo instante em que o Sol está no céu, o que nos faz questionar o que está por trás disso, que nem sempre é uma explicação muito fácil de entender. No vídeo de hoje vamos entender por que a Lua é visível durante o dia. Ver estrelas durante o dia é quase impossível, e só é assim porque temos uma gigantesca visível no momento chamada de Sol. O brilho imponente da nossa estrela dispersa no céu intenso, que impede que qualquer radiação de fora da atmosfera chegue à superfície facilmente. Por incrível que pareça, apenas a Lua é capaz de sobressair o brilho do Sol e ser visível em meio ao azulão do céu, apesar de que, em algumas ocasiões, alguns planetas mais brilhantes também podem ser visíveis. Basicamente, a atmosfera da Terra consiste num vasto volume de gases que se tornam progressivamente menos densos à medida que se elevam, até mais ou menos 100 km de altitude. Abaixo desse ponto, as moléculas ficam densas o suficiente para causarem um fenômeno conhecido como dispersão de Rayleigh. Nesse fenômeno, a luz da cor azul, que fica mais ou menos no comprimento de onda em cerca de 400 nanômetros, interage com as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que formam boa parte da nossa atmosfera. Isso ocorre porque o Sol emite uma ampla gama de ondas eletromagnéticas, incluindo todo o espectro visível, e o comprimento de onda associado ao azul é predominante nessa interação atmosférica. Como resultado, as ondas eletromagnéticas na cor azul se separam das demais e se dispersam em todas as direções, dando ao céu sua tonalidade característica de azul. No entanto, apesar da predominância dessa cor, a atmosfera terrestre é praticamente transparente, inclusive durante o dia. Dessa forma, a Lua consegue ser vista durante o dia mesmo com toda a dispersão de luz. Isso não é um problema no final das contas. No entanto, a visão diurna da Lua vai para uma questão orbital e muito mais complexa do que imaginamos. Para compreendermos essa questão, é importante ter em mente que a Lua orbita a Terra de uma maneira que é travada por maré. O que isso significa? Bom, simplesmente que seu movimento de rotação e translação tem a mesma duração. Como resultado desse fenômeno orbital, a Lua sempre apresenta a mesma face voltada para a Terra, pois seu período de rotação de aproximadamente 27 dias coincide quase exatamente com o tempo necessário para completar uma órbita ao redor do planeta. Com essa sincronização entre os dois movimentos, a Lua não pode girar mais rápido para que um outro lado de sua superfície seja mostrado em nossa direção. Esse fenômeno é também observado em planetas, onde muitas vezes mundos distantes mostram apenas uma face em direção às suas estrelas. Devido a esse travamento de maré, existem regiões da Lua que são pouco conhecidas aqui na Terra, como é o caso do lado oculto. Não é que nunca o observamos, apenas temos pouco conhecimento em relação ao nosso lado. Mas tudo isso, juntando com a forma como ela orbita a Terra, é o motivo por trás vemos o satélite natural durante o dia. Vamos entender. A Lua nasce no leste e se põe no oeste no céu da Terra, como tudo que existe no céu noturno. No entanto, o satélite está orbitando mais lentamente na direção oposta, de oeste para leste. O processo de passagem da Lua de uma fase nova, quando está escura, para a fase cheia, quando está clara, leva cerca de 27 dias. Consequentemente, o seu surgimento no céu ocorre aproximadamente 50 minutos mais tarde a cada noite. Isso significa que a Lua se põe cerca de 50 minutos depois no oeste a cada noite que passa. Durante essa órbita da Lua ao redor da Terra, ela passa por um total de 8 fases, ou seja, mudanças na sua aparência visual que indicam onde está em seu ciclo. Basicamente, o Sol sempre ilumina apenas metade da superfície da Lua, mas para um observador na Terra só vemos metade iluminada quando ela está na fase cheia, pois em outros momentos são outras partes da Lua que estão sendo iluminadas.
Dessa forma, temos que olhar a Lua de uma perspectiva espacial para entendermos a forma como ela está visível durante o dia em céus terrestres. Na fase nova, a face da Lua que está virada para nós fica totalmente escura, pois está em uma posição da órbita em que ilumina o lado oculto. No entanto, à medida que a Lua orbita a Terra durante esses 27 dias aproximados que mencionei, o satélite natural vai mudando de posição, fazendo com que outras partes de sua superfície sejam iluminadas. Quando chega na fase cheia, a Lua está oposta ao Sol, o que permite que parte dos observadores da Terra possam vê-la durante o dia, devido à sua posição orbital favorável. Observe a ilustração atentamente e você verá como no quarto crescente a Lua está totalmente iluminada de alguma forma, mas não vemos toda essa iluminação no terreno, pois parte está no lado oculto recebendo a luz e outra parte está visível para nós. Dessa forma, a Lua fica numa posição orbital favorável para que os observadores diurnos a observe sem maiores problemas. Na prática, a Lua sempre está com alguma região recebendo 100% da luz do Sol. Na Lua cheia mesmo, o nosso lado só fica totalmente iluminado porque há um alinhamento espacial. Quando ela fica 50% iluminada, mas poderia ser também 40, 30 ou 20, há sempre um lado da Lua que está sempre com toda a iluminação, como se fosse a fase cheia. No entanto, devido a esse travamento de maré, não vemos isso acontecer. Mas como poderia se pudéssemos ver o outro lado do satélite? Usando um poderoso conjunto de câmeras, o orbitador LRO conseguiu criar a imagem de mais alta resolução já obtida do outro lado. Mas por que exatamente há essa diferença tão marcante entre os dois lados da Lua? Bom, não há uma resposta definitiva, mas existem teorias bastante interessantes. Em primeiro lugar, as manchas escuras que observamos na superfície da Lua são resultados de áreas ricas em lava que foram formadas há bilhões de anos, onde o solo ali tem a maior capacidade de absorver a luz solar do que outras regiões do satélite. Curiosamente, há uma escassez desses mares, que são as manchas, lá no lado oposto, e a explicação pode estar relacionada à concentração de elementos radioativos na Lua. Ao contrário do que se pensa, a maior quantidade de crateras vistas no lado oculto não ocorre porque está mais exposto do que o lado virado para nós. Enquanto a Terra e a Lua estavam se formando, o calor proveniente da Terra ainda em fusão retardou o resfriamento do lado virado para nós, permitindo que o lado oculto solidificasse mais rapidamente, resultando em uma crosta mais espessa. Essa maior espessura impediu que a lava emergisse para preencher e corrigir muitas dessas crateras, preservando o solo de forma mais eficaz. Enfim, a visão diurna da Lua é simplesmente fenomenal, ainda mais pelo fato de que temos um lado tão detalhado para observar. O azul do dia meio que acaba tornando a observação do satélite natural ainda mais especial. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!